Hey guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo de exercícios. Os exercícios de hoje são para saber se vocês estão dominando o básico ou ainda não. Então eu quero que você some aí os exercícios que você acertou e deixa aqui nos comentários depois, beleza? Mas sem enrolação, vamos lá para o vídeo. Eu fui editar o vídeo aqui agora e eu percebi que durante a resposta aqui das perguntas eu não estava com o meu microfone aqui enganchado. Então o áudio vai ficar um pouquinho distante, tá? Mas dá para entender tranquilo. Peço desculpas aí. Bom, vamos lá então para a primeira. Complete a frase com a preposição correta. The book is in the table, at the table, on the table ou to the table. Essa aqui é a frase mais clichê que a gente ouve de inglês, né? The book is on the table. Por que a gente usa o on aqui? Porque o on, ele representa em cima, sobre. Então, quando o livro está na mesa, ele está sobre a mesa, em cima da mesa. Então, por isso que a gente usa o on. Agora, número 2. Me went, I went, myself went ou mine went to the market yesterday. Essa frase aqui significa eu fui ao mercado ontem. Aqui, a gente vai usar o I, tá? Porque isso daqui está antes do verbo, antes da ação de ir, né? Lembrando que o went é o go no passado, é o ir no passado. Então, eu fui. Antes do verbo, a gente costuma usar esse I aqui. Se fosse depois do verbo, a gente costumaria usar o me. Não é essa exatamente a explicação, tá? Eu não quero entrar tanto em gramática aqui, mas via de regra bem geral, tá? E não dando a explicação bem certinha, I vem antes do verbo, me vem depois do verbo. Para quem já manja mais de gramática, o I é um sujeito e o me é o objeto. Basicamente é isso. Número 3, escolha a frase correta. She don't like coffee. Does she likes coffee? She doesn't like coffee. She don't like coffee. E a resposta correta é essa aqui. She doesn't like coffee. Por que essa aqui está errada? Porque com she, com he, she e it, a gente usa o does. Tá? Então aqui no caso está na negativa, seria doesn't. E não o don't. O don't a gente vai usar para I, you, we e they. Certo? Aqui, mas aqui tem o does. Por que está errado então? Por causa desse S aqui, tá? Esse S ele só ia aparecer se fosse ela gosta de café, em uma frase afirmativa. Aí ficaria she likes coffee. Aqui é uma pergunta, então a gente vai usar o does e o verbo, que no caso aqui é o like, vai ficar normal, sem esse S aqui no final, beleza? Porque essa alteração que a gente faz com he, she e it já está aqui, né? O do virou does, então está ali, pronto. A gente já alterou o que precisava. A gente já conjugou o verbo. Aí aqui é a certa e aqui está errado de novo, né? Porque aqui a gente usaria o does e aqui ficaria like. Então, she doesn't like coffee. Esse seria o correto. Número 4. Escolha a frase com o uso correto do artigo. He is best student in the class. The best and best. A best ou sem artigo nenhum. Você precisa entender o que é artigo, né? Então, no português, os artigos são o, a, os, as, um, uma, uns, umas. No inglês, a gente tem o the e tem o a e o an. Tá? O the significa o, a, os, as. Ele é um artigo definido. Então, é quando a gente tem definido o que é. Por exemplo, se eu falar ele é o melhor aluno, isso está definido. Se eu falar ele é um dos melhores alunos, esse um dos, ele é indefinido, porque tem outros, né? Então, aqui a gente vai usar ele é o melhor aluno. He is the best student. Se eu quisesse falar que ele é um dos melhores, aí ficaria he is one of the best students in the class. Já vou aproveitar aqui para explicar a diferença do a e do an. O a, que significa um ou uma, né? O an também significa um ou uma. A diferença vai ser qual que é a próxima palavra. Se a próxima palavra começar com um som de vogal, a gente vai usar o an. Por exemplo, a palavra old, de velho, né? Começa com um som de vogal, começa com um som de O. Então, se eu for falar old man,
que é homem velho, e eu quiser falar um homem velho, eu vou usar o an old man. Se eu for falar, por exemplo, uma mulher bonita, a beautiful woman, porque a palavra beautiful não começa com o som de vogal, ela começa com o som do B, né, que é uma consoante. Então, a beautiful woman. Mas resposta certa aqui então é o the. Ele é o melhor aluno da classe, da sala. He is the best student in the class. Número 5. Complete a frase com a preposição correta. I'm going to the gym in the afternoon. Eu já dei resposta, né? I am going to the gym in the afternoon. Quando a gente vai falar de tempos do dia, né? De manhã, de tarde, de noite, a gente usa o in. A única exceção é o night. Então a gente vai ter, ó, in the morning, de manhã. In the afternoon, de tarde. In the evening, de noite. E at night, de noite também. Diferença do in the evening e at night. In the evening é aquele início da noite. E o at night é quando já é literalmente noite. Só não confunda, tá? Tem aquela questão de que quando você chega em um lugar e é de noite, você vai cumprimentar uma pessoa, você vai falar good evening. Quando você está indo embora, aí você está despedindo, você vai usar o good night. Tá? Então, in the evening, período do fim da tarde, ali, né, do início da noite. At night, período noturno mesmo. Good evening, você usa como cumprimento, mesmo que seja de noite já. E good night, você usa como despedida. E essa frase aqui significa estou indo para a academia de tarde. Agora, número 6, escolha a opção correta. This book is not mine. It's yours, mine ou you. Aqui a resposta é yours. Tá? Por quê? Por que a gente não usou your? Vamos entender a diferença de your e yours. Eu posso falar, this is your car, esse é o seu carro, this is your car, ou this car is yours, esse carro é seu. Então, a diferença é o posicionamento. Se eu vou falar esse your, né, esse seu, antes da coisa que é possuída, eu vou usar o your. Se for lá no fim da frase, né, depois do objeto que é possuído, eu vou usar o yours. Então, no caso aqui, eu estou falando lá no fim da frase, né? Por isso que eu uso yours, nesse caso aqui. O mesmo aconteceu aqui, ó. É a diferença do my e do mine. My, my, vem antes do objeto. Mine vem depois do objeto. Eu poderia reformular esse começo aqui, ó, para this is not my book. This is not my book. Aí estaria certo usar o my, né? Porque o my vai vir antes do book. Mas aqui, como vem depois do book, fica mine. E a frase significa, esse livro não é meu, é seu. E a número 7, they working on the project today. Essa frase aqui, ela significa, eles estão trabalhando no projeto hoje. Vamos ver, vamos analisar esse começo, né? Eles estão trabalhando. Esse estão, ele vem do verbo estar, né? Qual que é o verbo estar no inglês? É o verbo to be, certo? Aqui não tem be. Por que aqui não tem be? Porque o verbo to be, ele tem aquelas mudanças, né? Quando ele é conjugado com alguma pessoa ali, ele muda. Então, se eu for falar com I, vai virar am. I am, eu sou, eu estou. Com you, ele vai virar are. Então, you are, você é, você está. Com we e com o they, eu também vou usar o are. Então, we are, they are. Com he, she e it, eu vou usar o is. Então, he is, she is, it is. No caso aqui, a gente tem o they, né? Com o they, a gente vai usar quem? O are. Então, a resposta certa é are. Por que eu não uso o do ou o does? Porque aqui eu tenho, né, esse verbo do estão. Eles estão trabalhando. Então, eu preciso desse verbo estar no inglês também. E só para esclarecer, né, esse are vai vir no começo da frase porque é uma pergunta, tá? Então, no inglês, quando a gente tem perguntas,
A gente vai ter o verbo auxiliar lá no início da frase, que no caso aqui vai ser o are. Se fosse uma afirmação, eles estão trabalhando no projeto hoje. They are working on the project today. Certo? Então aqui perguntas, vem o are aqui no início. E aí, quantos você acertou? Deixa aqui nos comentários. E não esquece de deixar um like, porque lembra que eu tô fazendo esse teste aqui, né, desse novo quadro de exercícios. Então, se você gostou e quer mais vídeo desse tipo, eu preciso que ele tenha bastante visualização, né, para eu saber que você realmente está gostando. Para isso acontecer, você precisa deixar o seu like. Mas mais importante ainda é comentar aqui quantos exercícios você acertou. Por hoje é isso, até o próximo vídeo. Goodbye!